meus alunos de Direito Civil, Direito das Obrigações. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam estudando e estejam empenhados na formação de vocês. Hoje a gente vai terminar aquele quadrinho que eu vou colocar aqui novamente para vocês se localizarem nos slides. Aquele quadrinho que diz respeito às obrigações básicas, a classificação das obrigações básicas. Então, lembrando que a obrigação, ela se divide em uma prestação positiva ou negativa, uma ação positiva ou negativa. As ações positivas diz respeito à obrigação de dar e a obrigação de fazer. E ainda a obrigação de dar consiste em dar coisa certa ou coisa incerta, que nós já vimos anteriormente. A obrigação negativa, ela pressupõe uma omissão do devedor, ou seja, a obrigação de não fazer. Hoje nós vamos ver a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Então, uma obrigação positiva e uma obrigação negativa. As obrigações de fazer, aquelas que pressupõem a ação do devedor, a atividade do devedor, elas se dividem em obrigações fungíveis e infungíveis. As obrigações fungíveis são aquelas em que podem ser executadas por terceiro. Não precisa necessariamente ser executada pelaquela pessoa que foi contratada ou pelo devedor. Por exemplo, eu contrato o João para consertar o encanamento da minha casa. E João manda o seu funcionário José. Veja, eu só contratei o conserto do encanamento, mas não exigi que fosse feito na pessoa do João, tá? Não foi pactuado dessa forma. Então, foi uma obrigação fungível, porque pode ser executada por qualquer pessoa, não é necessário que seja o devedor que a execute. E o 249 do Código Civil, ele fala sobre a mora ou a recusa do devedor em prestar, em fazer, em cumprir aquela obrigação fungível. O que ocorre nesse caso? Se o devedor, ele não cumpre, ou seja, está inadimplente, né? Ou ele se recusa a fazer, o credor, ele pode mandar uma outra pessoa fazer, tá? Não tem problema, ele vai mandar uma outra pessoa fazer às custas do devedor, porque foi o devedor que entrou em mora, que está inadimplente. Então, é ele que terá que pagar pelo serviço prestado, né? Pela obrigação prestada. E neste caso, além disso, além de o credor poder mandar fazer aquela obrigação por conta própria, às custas do devedor, pode ser que haja perdas e danos em decorrência da mora, do inadimplemento do devedor. Vamos colocar assim que eu seja dono de um estabelecimento comercial, um restaurante. E eu tenha um entupimento e contrate o João, né, para fazer esse serviço, porque esse serviço está impossibilitando o meu estabelecimento de funcionar. Aí João acorda comigo que virá no sábado para fazer o serviço. João não vem no sábado e não manda ninguém, não vem no domingo e não manda ninguém, não vem na segunda e não manda ninguém. Veja que João já está inadimplente, já está em mora desde sábado, porque ele acordou vir no sábado. Ele não veio. Quando chega na segunda e eu, sem notícia de João, contrato um outro encanador, né, para que venha fazer o serviço e ele faz, né? A custa desse encanador, quem vai pagar é o meu devedor inicial, João, porque ele que deveria ter feito a obrigação em tempo hábil. Veja que nesse caso eu tinha um restaurante, eu tive que fechar o restaurante para
porque não pude atender meus clientes, não tinha como funcionar a cozinha sem um encanamento adequado. Então, eu estou perdendo clientela, tá? Então, eu estou deixando de ganhar. Nesses casos, também vai responder o devedor por esse prejuízo causado ao credor, tá? Veja que eu posso também mandar fazê-lo em caso de urgência, eu não preciso esperar uma decisão judicial, tá? Que é o que o parágrafo único do 249 me permite, tá? Fazer sem a necessidade de uma decisão judicial, porque a questão é urgente, a demanda é urgente. E a obrigação de fazer infungível? É aquela que nós chamamos de intuito personae, ou seja, pessoa determinada ou personalíssima, tem que ser realizada por aquela pessoa e não pode ser realizada por nenhuma outra. Por exemplo, se eu contrato um pintor X para pintar uma determinada obra, tem que ser aquele pintor. Se eu contrato um concerto de piano por um artista renomado X, tem que ser aquela pessoa. Então, são obrigações que têm que ser realizadas por aquela pessoa, não por nenhuma outra. Por isso que nós chamamos de personalíssima. Exige que seja o devedor que cumpra a obrigação pactuada e não uma outra pessoa. Então, se eu contratei, vamos lá, uma banda famosa para fazer a abertura, para fazer uma formatura, tá? Tem que ser essa banda X que eu contratei. Ela não pode mandar uma outra banda no lugar, tem que ser ela para ir, porque isso foi pactuado e assim que foi concordado. Então, ela é uma obrigação infugível, tem que ser feita pelo devedor. Se acaso há o descumprimento dessa obrigação sem a culpa do devedor, tá lá no 248 do Código Civil. Então, acontece, por exemplo, eu contratei o Patati Patatá para fazer a animação da festa dos meus filhos. Entendeu? Eu quero que seja eles, porque meus filhos são fãs, tem que ser eles. Ocorre que nesse dia, no caminho da festa, né, no dia do evento, eles sofrem um sequestro, são sequestrados, né, ou sofrem um acidente, tem que ir para o hospital. Nesse caso, eles não deram ensejo à situação em que colocou eles em mora, em inadimplemento. Então, veja que o descumprimento da obrigação se deu sem a culpa do devedor. Nesse caso, o que acontece? Resolve-se a obrigação, extingue-se a obrigação, tá? Porque não houve a culpa do devedor. Mas se do contrário, ainda no 248 do Código Civil, há a culpa do devedor, aí a situação é outra. Veja no mesmo exemplo no caso do Patati Patatá, tá? Aí eles resolvem vir de carro para o evento, né? Porém, eles estão embriagados e sofrem um acidente. Embriagados, ainda bem que ficou no meio do caminho, né? Já pensou em chegar numa festa de criança? E não chegam, né? Então, veja que quem deu causa à situação do acidente foram eles, porque dirigiram embriagados. Nesse caso, então, há culpa do devedor e eles vão responder por perdas e danos. E veja que lá no artigo 186 do Código Civil fala que aquele que comete ato ilícito, ainda que moral. Veja na festa dos meus filhos, eles são fãs número 1, eles estão na expectativa, eles contam com aquilo, é festa de aniversário. Não há um dano moral aí? Experimentado pelas crianças, até mesmo pela própria mãe? Então, cabe sim perdas e danos, inclusive o dano de natureza moral. E a
agora, essa é a nossa obrigação de fazer. E a obrigação de não fazer, que é a obrigação negativa? A obrigação de não fazer é aquela que pressupõe a omissão do devedor, aquilo que ele não pode fazer. Por exemplo, construir um determinado muro, né? Não instalar um comércio num determinado local, não divulgar um conhecimento profissional, né, técnico, de caráter profissional do seu ex-empregador. Então, tudo isso são obrigações de não fazer, aquilo que o devedor se obriga a não fazer. No caso de descumprimento da obrigação de não fazer, também há a questão da culpa, né, do devedor, né, se há ou não culpa. Então, se o devedor tem uma obrigação de não fazer e ele descumpre essa obrigação sem a culpa dele, nesse caso, extingue-se a obrigação, tá? Não há que se falar em obrigação, porque ele não deu culpa à situação que fez com que deu causa, que deu ensejo com que ele fosse obrigado a fazer o que ele tinha prometido não fazer, né? O que ele estava obrigado a não fazer. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu tenha me comprometido com meu vizinho a não construir um muro em determinada altura a fim de não atrapalhar a vista panorâmica do imóvel dele. Porém, houve uma reforma na questão urbanística do município e um decreto foi expedido municipal em que, em virtude desse decreto, eu fui obrigado a fazer o muro numa altura mais elevada. Veja que nesse caso eu só estou cumprindo a lei. Não foi eu que dei a causa ao inadimplemento, ao descumprimento da obrigação de não fazer. Eu fiz o muro além da altura pactuada. Porém, não foi porque eu quis, foi porque a lei me obrigou, né? O município me obrigou a fazê-lo. Nesse caso, não há que se falar em perdas e danos, óbvio, né? E a obrigação se extingue, é extinta a obrigação. Porém, né, em caso contrário, suponhamos que eu tenho a obrigação de não fazer e eu faço, né? Só que eu faço porque eu quero. Vamos colocar o mesmo caso do vizinho em que eu sou obrigada a não construir um muro, não construir um muro para não estragar a visão panorâmica. Eu me comprometi com isso. Só que numa eventual briga, eu fico com raiva, com picuinha e só por conta disso eu vou lá e construo um muro para atrapalhar a vida do meu vizinho. Neste caso, veja que eu estou inadimplente, eu descumpri a obrigação por culpa minha, porque eu quis. Foi eu que quis. Então, o credor pode exigir que eu desfaça a obrigação, né? Eu desfaça a ação que eu era obrigada a não fazer, ou ainda, quando for possível, o credor pode desfazer aquilo que eu fiz, né? Sem prejuízo de perdas e danos. E ainda tem que pagar perdas e danos pela obrigação que eu descumpri, certo? Então, essa é a obrigação de não fazer. E com isso, com esses dois últimos tópicos, nós terminamos o nosso quadrinho da classificação básica das obrigações. Senhores, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Convido vocês a ver o material que eu deixei no AVA, né? Acompanhar a aula pelos slides, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Beijo, até mais. Tchau!